Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Salve a Banda. Mais uma vez estamos aqui para uma edição do Perguntas e Respostas. Você pode deixar as suas perguntas nos comentários aqui embaixo. Antes de qualquer coisa, para tudo! Inscreva-se no canal, ative o sininho para você ficar ciente dos próximos vídeos. Nossas 4 primeiras perguntas são do Souza. Ele questiona: por que se adotou a camarinha na Umbanda, já que Zélio ele não era iniciado em nenhum culto? Então, não existe nenhum pré-requisito de outro culto para dar andamento à Umbanda. Então, uma pessoa pode ser apenas umbandista e nada mais, sem precisar ser do candomblé, da quimbanda, de outro culto qualquer. Zélio não precisava ser iniciado em algum culto para fazer as camarinhas. Até porque as questões das camarinhas é uma coisa que surgiu depois. Inclusive, eu já falei a respeito de Zélio e do início da Umbanda num dos primeiros vídeos aqui do canal. Vocês podem conferir lá também. Zélio, ele teve um papel importante dentro da Umbanda como um propagador de um culto que já existia, porém sem normas fixas, sem regras, cada um fazendo ao seu modo. E como eu também falei no vídeo inicial, num dos primeiros vídeos, ele tentou organizar a Umbanda, criar regras, ditadas pela espiritualidade, obviamente, porém não deu muito certo, porque a partir de Zélio muita coisa mudou, várias vertentes foram criadas, cada um fazendo ao seu modo, cada um tendo um ponto de vista, mas tem uma base em comum dentro da Umbanda. Eu preciso ser candomblecista para poder, dentro da Umbanda, fazer uma camarinha. Não, até porque são cultos diferentes, são ritualísticas diferentes, então não existe um pré-requisito para isso. A camarinha foi introduzida na Umbanda, foi criada dentro da Umbanda por determinação espiritual de algumas entidades, alguns guias-chefes de casa, e se perpetuou. Hoje em dia não são todas as casas que fazem, porém as que fazem tem isso como uma tradição. A minha casa, ela tem o ritual de camarinha sim, o ritual é anual, são 7 camarinhas, e na 7ª camarinha a gente chama de coroação, onde o médium ele se torna, caso ele tenha a missão de ser um sacerdote, ele se torna um sacerdote. Caso contrário, ele vai ser um médium graduado, ele vai ser um médium coroado, onde ele vai estar auxiliando na casa, no desenvolvimento, vai ser um dos pilares da casa na questão de manter a ritualística. A segunda pergunta é se é possível desenvolver em casa mesmo sem nunca ter incorporado. A resposta é não. Desenvolvimento se dá dentro de terreiro, sob orientação de um dirigente ou sob orientação de uma entidade, um guia-chefe, porque quando você desconhece a espiritualidade, você não sabe quem está se aproximando ali e você pode dar margem a um egum, a um quiumba, a um espírito zombeteiro e atrair para sua casa, atrair para junto de você essas energias. E você estando num local onde se tem firmezas, onde se tem algumas seguranças e onde se tem uma entidade ou um sacerdote preparado para o seu desenvolvimento, esse risco é minimizado. A terceira pergunta me soou um tanto confusa, talvez eu não entendi direito o teor dela. Souza, você pode estar reformulando essa pergunta, mas eu vou tentar responder dentro daquilo que eu entendi que foi o cerne da questão. A pergunta é: um candomblecista vai para a Umbanda e não se faz nenhum trabalho para ele? Assim, são cultos diferentes, com ritualísticas diferentes, com abordagens diferentes. Um candomblecista que ele migre para a Umbanda, ele vai cuidar, da sua espiritualidade dentro daquilo que concerne a Umbanda. E não vai ser feito nenhum ritual diferenciado pelo fato dele ser candomblecista. Se ele quer cuidar das coisas de candomblé, ele tem que estar numa casa de candomblé paralelamente, cultuando tanto a Umbanda quanto o candomblé. Caso ele tenha abandonado o candomblé e tenha migrado de vez para a Umbanda, ele vai cultuar dentro das normas da Umbanda, dentro daquilo que cada casa tem como a sua verdade. A quarta pergunta é por que quando um umbandista se inicia no candomblé, algumas entidades deixam de vir. Eu sou iniciado no candomblé e nem por isso nenhuma entidade minha deixou de vir. Se isso ocorre em algumas outras casas, talvez seja pelo fato de algumas casas de candomblé não permitirem
que o filho frequente uma outra casa, como eu já tive alguns filhos que eram aqui do meu terreiro e foram para o candomblé, e nessas casas de candomblé os sacerdotes de lá não permitiram que a pessoa tivesse um culto paralelo. Então essas pessoas ficaram restritas dentro da casa de candomblé. E na casa de candomblé, em geral, eles cultuam orixás, e algumas casas, hoje em dia é até a maioria, cultuam Exu e Pombagira, e umas poucas fazem uma louvação ou para boiadeiro, ou para caboclo, ou para preto velho. Geralmente não mais que isso. Pode até ter alguma outra entidade que eles façam uma louvação talvez anual. Se a pessoa tinha, por exemplo, um marinheiro, se a pessoa tinha, por exemplo, um cigano, um baiano ou alguma outra entidade, não vai ter espaço para elas lá. O ambiente adequado para elas estarem vindo. Então, essas entidades, não tendo espaço, elas não vêm. Então, talvez por isso que algumas entidades deixam de vir quando é nesse caso. Mas se a pessoa tem a permissão para frequentar um terreiro de Umbanda, essas entidades que a pessoa tinha, elas continuarão vindo sem problema nenhum. Uma ressalva importante é que quando uma pessoa entra para o candomblé, quando ele é iniciado, ele precisa de um período de resguardo, onde durante um ano ele não poderá incorporar entidades. Passando esse período, ele vai estar liberado sim a incorporar as entidades sem problema nenhum. No meu entender, nenhuma entidade deixa de vir pelo fato da pessoa ter sido iniciada no candomblé. A quinta pergunta é da Priscila Jane. Ela questiona se existe um limite para trabalho. Por exemplo, se um preto velho ele pode trabalhar para questões amorosas, se uma pombagira pode trabalhar para questões de saúde, ou se é cada um no seu quadrado. Na verdade, existe uma espécie de especialidade de grupos espirituais. Pretos velhos, em geral, trabalham com rezas, com curas, com questões de harmonia na família, aberturas de caminho. As pombagiras trabalham muito pela questão do amor, mas não é só isso. Se a gente colocar tudo de uma forma generalizada, a gente não está vendo a individualidade de cada entidade. Cada entidade é única. Existem sim Exus e pombagiras que trabalham para cura, assim como existem pretos velhos que podem trabalhar na questão afetiva. Eu diria que muito mais na questão de harmonia, na harmonia entre casais, ou questões de dentro de casa, dentro do lar. A situação está complicada, de diálogo está difícil, um preto velho, uma preta velha pode intervir muito bem nessa situação. Mas assim, questões amorosas, de atratividade, sim, uma preta velha pode sim indicar alguma coisa que possa ser feita. Porém, eu diria que uma pombagira, ela lida muito melhor com isso. Mas não são todas as pombagiras que lidam com isso. As pombagiras de cemitério, por exemplo, elas são entidades muito mais fechadas, não são de dar risadas. Eu diria que elas são mais reservadas. E elas trabalham muito mais com questões de demanda, com questões de desmanchar feitiço, questões de saúde. Eu diria que as pombagiras de cemitério, elas são mais reservadas, diferente de uma pombagira de cabaré, de uma pombagira de estrada, de encruzilhada. Então, uma pombagira de cemitério, sim, poderia atuar em questões de saúde, mas talvez ela não seja a mais indicada para trabalhar com questões amorosas. Então, cabe dentro de cada grupamento espiritual você reconhecer que entidade é aquela e qual o campo que ela atua. E a última pergunta é da Joana Lopes. Ela pergunta se ela pode ter mais de um Exu e pombagira. Sim, é possível ter mais de um Exu e pombagira, porém, tudo se tem um limite. Não vai dizer que você vai ter 77 Exus e pombagiras, que é exagero. Em geral, as pessoas têm um casal, um Exu e uma pombagira. Podendo, além desses, ter um malandro ou uma malandra, mas não é obrigatório que tenha. Ou às vezes o Exu ou pombagira é apenas o malandro ou malandra, que é considerado uma linha à parte dentro do reino dos Exus. São conhecidos como povo de rua. E pode ter um Exu mirim. Então só aí são 4 entidades. Pode ter mais alguma? Até pode, mas qual a real necessidade disso? Em geral, Exus e pombagiras são bastante dinâmicos e versáteis. Então eles conseguem atuar em vários campos. Então você precisa ter várias entidades para cada um trabalhar num nicho de atuação. Então você não precisa de 3 pombagiras, uma do cemitério, uma do cruzeiro, uma das almas, uma da encruzilhada, uma da estrada, uma das matas. Não, você não precisa de tudo isso. Quando se tem uma questão de um médium que acha que tem
Tudo isso eu já me questiono. Ele tem tudo isso? Ele carrega tudo isso nas costas? Ou é uma coisa fantasiosa que ele criou ou que foi colocado para ele? Tem algumas casas que dão nome de entidades para os filhos e eu discordo dessa prática, mas enfim, cada caso é uma casa. É isso, pessoal. Se você curtiu as respostas, se você tem dúvidas, coloque as suas perguntas aqui nos comentários. Aproveite para dar o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.